Olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Grupo de Trabalho Acervos Culturais do CCS, iniciamos neste momento o segundo encontro de Memória, Patrimônio e Acervos Universitários, com o objetivo de motivar a reflexão, as potencialidades e as dificuldades dos acervos universitários. Informamos que não haverá lista de certificado de presença para certificação, pois foi feita através do link de inscrição. Lembramos a todos e a todas que poderão formular perguntas durante as falas dos palestrantes, que nós leremos assim que as falas terminarem. Passamos agora a palavra para a coordenadora do GT, Áurea Ferreira Chagas, para proferir algumas palavras sobre o GT. Bom, boa tarde a todas e todos os presentes, né? Sejam muito bem-vindos ao segundo encontro de Memória, Patrimônio e Acervos Universitários, né, que é organizado pelo Grupo de Trabalho Acervos Culturais do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, do qual eu sou coordenadora, mas, na verdade, eu represento membros que compõem esse GT e são membros de 6 unidades acadêmicas do CCS, tá? A Escola de Enfermagem Ana Nery, o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, o Instituto de Ciências Biomédicas, o Instituto de Nutrição José de Castro, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Odontologia. O GT, né, vamos falar um pouquinho de como começa essa atividade. Ela começa da intenção de um pool de docentes e técnicos que trabalham a preservação de acervos culturais no centro e tinha uma preocupação em como isso pode melhorar, né? Como nós podemos nos unir e melhorar as nossas ações. Então, o GT foi criado em maio de 2019, através de uma portaria, e tem como objetivo principal promover o engajamento, então, do corpo social do Centro de Ciências da Saúde em prol dessa atividade, né, da atividade de preservação do patrimônio cultural. Esse encontro, né, o que a gente está aqui hoje, o propósito com o qual nós estamos reunidos hoje, que é esse encontro de Memória, Patrimônio e Acervos Universitários, ele é uma atividade do GT e que quer abrir um espaço de diálogo, né, um espaço de conversa entre a universidade e a sociedade, entendendo que o patrimônio cultural universitário também é um patrimônio cultural da universidade, do país, e é importante que nós estejamos abertos à troca de experiências, né? E é assim que a gente pode avançar. O primeiro evento foi no final de 2019, trouxe como tema o patrimônio de ciência e tecnologia em universidades, e nós podemos perceber como isso é tão variado, mas a universidade não é só ciência e tecnologia, né? E hoje, então, nós trazemos, os nossos convidados vão falar da institucionalização dos museus universitários, né? Que não estão compreendidos não só como museu, né? A gente está falando de museu, coleções visitáveis e acervos. E a gente não está falando só de ciência e tecnologia, a gente está falando de uma diversidade tipológica muito grande. Então, eu convido vocês para interagir conosco. Quem teve a oportunidade de fazer a sua pergunta pelo formulário de inscrição, nós agradecemos muito. Essa ação ela está cadastrada na Pró-Reitoria de Extensão, né? Então, essa interação dialógica é muito importante, é isso que nós queremos. Esse canal foi produzido, foi pensado para isso. Então, se você não teve lá essa oportunidade ou ao longo das palestras você se interessar, nós gostaríamos de incentivar muito a sua interação pelo chat, e aí nossos convidados terão a oportunidade tanto de responder algumas perguntas, como nós poderemos nos atualizar do quais são as suas preocupações, ou como as nossas preocupações e as suas preocupações têm um caminho comum, e isso nos ajuda a propor um novo tema para o próximo encontro, tá? Então, vamos aproveitar essa oportunidade, vai ser um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço de diálogo. Muito obrigada. Aproveitando, eu vou pedir para as pessoas que não curtiram ainda possam curtir e também se inscrever no nosso canal para que vocês possam estar acompanhando de perto todas as novidades que vão ocorrer por aqui. Agora, eu vou chamar também o nosso
decano do CCS, professor Luiz Eurico Nasciuti. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde a todas e todos. Realmente é uma grande satisfação para mim estar presente nesse evento, que para o Centro de Ciências da Saúde é muito relevante. Então, este segundo encontro de acervos, dos acervos culturais e patrimônio, memória, patrimônio e acervos culturais, organizado pelo nosso grupo de trabalho de acervos culturais do CCS, é muito importante. Então, eu devo dizer que o trabalho que vem sendo realizado, e eu aproveito a oportunidade para aqui, formalmente, fazer um agradecimento muito especial ao trabalho que a Áurea vem desenvolvendo na coordenação deste grupo de trabalho. Este trabalho é muito importante. Nós temos uma série de museus, não só no Centro de Ciências da Saúde, mas na própria universidade, e nós temos que implementar essa interação não só com outras áreas da UFRJ, mas também da sociedade. Então, esse evento, para mim, é muito importante, embora a gente esteja, no momento, vivendo essa pandemia, nós estamos aqui, mesmo que virtualmente, tentando nos juntar e possibilitando que essas discussões, essas reflexões que acontecerão nessa tarde, possam ter frutos. Então, eu fico muito contente de estar aqui nesse momento, agradeço muito o trabalho de todos os organizadores, parabenizo e já agradeço também aos palestrantes, ao Maurício e à Cláudia, que estarão aqui nos brindando com assuntos que são de muito interesse neste momento, cujo foco será a institucionalização dos museus universitários. Então, eu não quero atrasar mais nada, reforço a demanda da Ana Paula de vamos curtir, e espero que todos possam estar presentes e participando deste evento. Muito obrigado e sucesso para vocês aqui nessa tarde. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Agora a gente vai dar prosseguimento, então vamos anunciar a nossa principal atividade dessa tarde, que é a conferência intitulada Institucionalização dos Museus Universitários, que será proferida pela professora Cláudia Rodrigues de Carvalho e pelo professor Maurício Cândido da Silva. A professora Cláudia Rodrigues é diretora do Sistema Integrado de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Núcleo de Resgate do Acervo do Museu Nacional. Seja muito bem-vinda, professora. Nós agradecemos aqui a sua presença, tá? De antemão, e queremos falar com a senhora que a senhora tem 40 minutos de fala, e as pessoas que estão nos ouvindo podem fazer as perguntas durante a fala da professora, que logo após a fala do professor Maurício, nós estaremos fazendo as perguntas e tirando todas as dúvidas. Seja muito bem-vinda, a palavra está com a senhora. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer, né, o convite e a possibilidade de estar aqui, né, e dividir aí essa conversa com o Maurício também, né, um amigo de longa data aí que trabalha, né, incansavelmente pelos museus universitários, né, e fazendo, né, todo o esforço para ativar, quer dizer, já ativada, né, mas para fazer crescer ainda mais, né, a rede de museus. Então, a gente tem aí um caminho importante pela frente, né, para dentro da UFRJ e para fora da UFRJ, né, representada aí pelo Maurício, para a gente ter espaço, discussão, representatividade e para avançar, né, de várias formas na perspectiva dos museus. Eu tenho aqui uma breve, né, apresentação, e vou passar direto para ela, e a gente volta depois, para não perder muito tempo,
para discussão com o próprio Maurício. Eu vou falar rapidamente um pouco sobre a própria criação do CIMAP, para quem não conhece, para quem não tem clareza, né, de fato, do que é o sistema e de quais são as perspectivas de atuação, né, desse sistema. Então, falar rapidamente do CIMAP, né, o que é o CIMAP? É o Sistema de Museus, Acervos e Patrimônio Cultural da UFRJ. Ele é algo que foi gestado, né, em 2012, mas principalmente ele vem desde o plano diretor, do plano diretor anterior, elaborado em 2009, onde já se levantava a necessidade de levantamento, qualificação dos acervos, né, a preservação e também da fruição desses acervos para a sociedade, né? Esses são elementos que estão colocados, né, numa minuta, né, de política de acervos e centros de memória e museus, que fazem parte desse plano diretor lá, elaborado em 2009, né? Que em 2012 ganha uma nova versão e uma proposta especificamente, né? O CIMAP com ele é proposto, né, num grande esforço do Fórum de Ciência e Cultura de discutir de fato, né, a cultura dentro da UFRJ e uma política de fato, né, cultural, artística e de difusão científico-cultural. Esse Você Faz Cultura fez uma série de discussões ao longo de 2012 e finalizou com um documento geral, está disponível no site do Fórum, onde já se fazia essa ideia de um sistema. Naquela época, um sistema um pouquinho maior do que a gente imaginava, né? O CIMAP era o Sistema Integrado de Museus, Acervos, Arquivos e Patrimônio Edificado. Hoje, a UFRJ, o sistema de arquivos também não está junto com o nosso CIMAP, e o nosso CIMAP sem o acabou se tornando também um pouco mais difuso, pensando no patrimônio edificado, mas também no patrimônio cultural. A partir de 2012, nós iniciamos uma trajetória de discussão, também promovida pelo Fórum, e a criação de um grupo de trabalho para a implantação desse sistema, né? Esse grupo foi várias pessoas que estão aqui, inclusive a própria Patrícia Danza, participaram de diferentes reuniões, né, do próprio CIMAP. Nós tivemos um grupo inicial, né, que foi pensado, inclusive, né, pelo coordenador do Fórum à época, né, que tinha pessoas de vários lados, né, do lado do patrimônio edificado, do lado dos museus, do lado da difusão e da divulgação científica, e também uma participação bastante importante do CIB, né, na figura da Paula Mello, né, o Sistema de Bibliotecas e Informação da UFRJ, que é um sistema absolutamente bem sucedido e que eventualmente poderia, né, nos ajudar, né, nos colaborar de forma ativa para pensar, né, o sistema de museus, acervos e patrimônio da UFRJ. Né? Esse grupo, né, de fato, desenvolveu algumas ações, inclusive as primeiras ações desenvolvidas foram pelo próprio CIB, né, chamando, né, trazendo para a discussão, né, em 2 seminários, né, diferentes, mas em 2 seminários importantes, a discussão, né, do patrimônio, primeiro como patrimônio histórico edificado, e depois, em 2016, por bibliotecas, arquivos e museus, né, fazendo exatamente esse link, né, de que, de fato, né, esse sistema que deveria surgir, ele não pode nem deveria surgir isolado, deveria surgir na participação, na colaboração com outras esferas. O próprio GT conseguiu fazer algumas atividades, né, nós chegamos a conseguir fazer um circuito de museus. Quem participou, lembra que foi em 2014, durante uma greve de escolas, inclusive, foi uma coisa bastante desafiadora. Nós tivemos atividades também com pessoas da FAO, da Faculdade de Arquitetura
alunos para desenhar, para acompanhar a dinâmica, a estrutura dos museus. Participamos, né, das semanas de museu, sempre que possível, tentando, né, nesse momento, não só, né, construir e discutir as bases do sistema, mas também construir afinidades, né, que pudessem atrair os diferentes entes museais da UFRJ para isso, né. Em 2018, o CIMAP finalmente é criado, né? Ou seja, começou lá em 2012, 2013, o GT demorou 5 anos para ele ser criado. Ele é criado em junho, né? E em setembro de 2018, a gente tem um incêndio do Museu Nacional, que acabou impactando, né, de uma forma inesperada no próprio desenvolvimento do CIMAP, em parte porque eu estaria à frente, né, já do sistema, e, obviamente, eu acabei me voltando para atividades relacionadas ao resgate de acervos do Museu Nacional, mas mais do que isso, principalmente porque a gente sabia que a partir dali sérias e variadas discussões poderiam surgir em relação aos museus universitários, né? Isso é algo que, eventualmente, a gente conversou, eu e o Maurício também. Acho que o Maurício talvez vai se lembrar de uma reunião na Casa da Ciência, por conta não exatamente do incêndio, né, mas por conta da discussão do IBRAM, né, de um momento anterior em que se aventava a mudança, né, do IBRAM de instituto para uma instância diferenciada, mais fiscalizatória, né. A gente passava, né, por um momento em que a gente sabia que havia discussões, né, bastante diversas, né, e algumas que precisavam de uma certa atenção em relação à perspectiva dos museus, né, como um todo, mas também, especialmente, em relação aos museus universitários, a partir desse episódio do incêndio, né. Durante esse tempo, o CIMAP ficou não só refletindo isso, mas em várias pequenas discussões internas, tentando se reestruturar, buscar funcionários, porque isso não era uma coisa também simples, ainda não é, né? Mas isso ainda era algo que precisava ser reestruturado, e a gente volta, assim, a gente retoma, de fato, as atividades em 2019, voltados um pouco para responder ou para acompanhar melhor os efeitos do acórdão do TCU relativos aos museus federais, que tem uma relação direta com o incêndio do museu. Então, com a parceria do IBRAM, formada, né, estabelecida pela UFRJ, nós fizemos um primeiro curso, né, ministrado pelo IBRAM e pela Secretaria Estadual de Museus do Rio, sobre o plano museológico, e começamos também uma parceria de contatos com esses grupos e os integrantes, né, os participantes do CIMAP. Tá? Nesse sentido, o CIMAP vem se fortalecendo, vem fortalecendo a sua rede, tá? Sua rede de museus, né, a rede de museus da UFRJ, do qual o CIMAP vem atuando, mas de forma sempre muito aberta, muito democrática nesse sentido, né? A participação, os participantes do CIMAP participam por adesão, não há nenhuma obrigatoriedade. O CIMAP é uma instância, uma instância do Fórum de Ciência e Cultura, então ele tem um status, né, que não está nem acima nem abaixo de nenhum desses museus. Então, a participação, né, na rede é absolutamente opcional. E a ação do próprio CIMAP é voltada para a construção de políticas, né, ligadas a esse segmento específico, museus, acervos e patrimônio cultural da UFRJ, sempre a partir de uma busca de diálogos e discussões horizontais e não verticais, né? Então, participantes das reuniões do CIMAP são instituições de museus, mas também são pessoas que estão interessadas em ouvir e, eventualmente, em colaborar, em contribuir para isso. Tá? Como que a gente tem feito nesses anos aqui, nesses poucos anos de existência, trabalhar, inclusive, na discussão da institucionalização, tá? No cumprimento das demandas legais, especificamente para aqueles reconhecidamente pela lei como museus, né?
na atuação em rede, na elaboração de diagnósticos, né, no acompanhamento e suporte de ações específicas. O CIMAP acabou se tornando, eventualmente, um ponto de convergência de questões para essa área, não só de quem quer fazer alguma coisa, quem está fazendo alguma coisa, mas também da própria reitoria, né? Então, a gente acaba atuando um pouco, tentando mediar e ajudar aquilo que é possível. Como a Áurea falou, né, uma das características dos museus da FRJ, ou talvez a principal característica, é a diversidade, né? Diversidade em vários planos, né? Seja de inserção na estrutura universitária. Então, a gente tem museus e entes museais muito pequenininhos e museus de grandes dimensões, né? Também diversidade de propostas quanto ao atendimento ao público, quanto ao horário de funcionamento, quanto à interatividade ou não, e principalmente, né, que é um outro desafio sensível, quanto à tipologia de acervo. Então, a gente tem acervo de história natural, a gente tem mobiliário, nós temos indumentários, obras de arte diversas, tem um conjunto de elementos muito complexos, né? Aqui a gente tem uma listinha rápida desses entes museais da UFRJ, inclusive separando aí um pouquinho o que é museu e o que é não museu, lembrando que parte dessa definição, essa definição está baseada na resolução normativa do IBRAM, mas ela também foi um reconhecimento de cada museu. Cada ente museal se disse, né, como se entende como museu, se entende como coleção visitável, processo museológico, etc. Então, esses são os integrantes, né, que a gente tem hoje do CIMAP. Junto com esse conjunto de entes museais, nós temos o próprio Grupo de Trabalho de Acervos Culturais do CCS, que é o primeiro registrado ente não museal, que para nós é bastante importante, né, ter um parceiro como esse, né? E como possibilidade de integrantes, a gente espera que possa avançar na discussão e na integração de coleções diversas. A gente coloca aqui uma perspectiva de reconhecidas institucionalmente, por conta da própria possibilidade de operacionalização do CIMAP enquanto estrutura hoje, que é uma estrutura muito pequena, né? Então a gente não pretende discutir, né? A gente pretende ajudar a coleções de informação que querem se estabelecer, mas a gente vai ter que começar a trabalhar com coleções, de fato, reconhecidas institucionalmente, o patrimônio edificado e, eventualmente, outras manifestações que a gente não consegue abarcar ou que não conhecem o CIMAP, que não se apresentam ainda dentre as diferentes manifestações do patrimônio cultural que podem existir na UFRJ e que, eventualmente, não se sintam contemplados em outras esferas, né, em outros locais, né, como vários centros de memória são ligados a bibliotecas ou arquivos, né, não é função nem expectativa do CIMAP atrair a todos esses entes, mas talvez até a cooperação e colaboração entre eles, né. Bom, para vocês verem aqui um pouco do que a gente tem feito, né, os trabalhos intensos do CIMAP com a comunidade têm se dado na pandemia, né, com exceção desse cartaz aqui, que é do GT CIMAP, é de 2013, a gente conseguiu fazer um evento, participar da reunião do Conselho, da reunião do ICOM, né, em 2013, que foi no Rio de Janeiro, e nós temos trabalhado, né, em rede, fazendo diferentes ações, diferentes atividades também com o público, com o objetivo fundamental de promover, né, os entes museais e o patrimônio da UFRJ. Aqui a gente tem o cartaz da reunião aberta número 1, a gente já fez semana passada a reunião aberta número 2, e aí só para fechar, né, pensando um pouco, né, as questões que a gente quer tratar especificamente nessa conversa, né, e que a gente já vem pensando junto com os membros da nossa Câmara de Institucionalização do CIMAP, da qual o próprio GT faz parte, né, na pessoa da Áurea. Primeiro, um princípio, né, que os museus, né, os acervos organizados, visitáveis, institucionalizados, eles são instâncias representativas da universidade, né, numa posição estratégica de interlocução com a sociedade. Acho que esse é o princípio que a gente entende como norteador e balizador das nossas atividades, né?
e que a gente precisa, de fato, então, né, caracterizar os museus, os espaços museais e os outros entes que devam ser considerados dentro desses princípios, né? Uma das questões que a gente está discutindo na nossa Câmara é exatamente a possibilidade de normativas para esse reconhecimento, e algumas perguntas que a gente tem, né? Deveremos estabelecer características diagnósticas mínimas ou não, né? Como é que a gente trabalha nessa perspectiva de uma normativa, né? A gente precisa definir também o fluxo assim, de instâncias de aprovação, de registro, reconhecimento, porque alguns entes museais surgem nos departamentos, outros surgem nos centros, outros eventualmente podem estar ligados diretamente à direção. Não é o caso da UFRJ, mas poderia ser, né? Então, a nossa discussão aqui passa também pela questão da obrigatoriedade ou não de um registro no Conselho Superior, né, eventualmente uma normativa no Conselho Superior, no Conselho Universitário, que pudesse organizar isso, né? A discussão de uma lista, de fato, né, oficial da FRJ desses entes, é muito curioso, que às vezes a gente não sabe o número certo de museus, de entes museais da UFRJ. E uma outra pergunta que fica nesse processo também é como discutir, é sempre um pouco mais complicado, mais complexo isso, mas como discutir possíveis mecanismos de extinção, né, dos entes museais, por motivos diversos, né, e como discutir, né, o destino de acervos e documentos, já que a gente está partindo de uma premissa de que esses entes museais, eles são instâncias, de fato, representativas da universidade, né, e que a sua extinção não é um processo simples, né, é um processo que deve ser acompanhado, né, pela universidade de uma forma tão séria quanto a sua própria formação. É basicamente isso, né? Obrigada, professora Cláudia, falas muito pertinentes. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para o professor Maurício Cândido da Silva. O professor Maurício é coordenador técnico do Museu de Anatomia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e responsável pela articulação e implantação da Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários e da Rede USP de Profissionais de Museu. Seja muito bem-vindo, professor Maurício. O senhor tem 40 minutos para a sua apresentação. Qualquer dúvida pode chamar, tá? E antes do senhor começar, eu vou pedir para o pessoal curtir essa live, tá? Dar um joinha, se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a gente. Então, professor Maurício, a fala está com o senhor. Muito obrigado, Ana Paula. Boa tarde a todas e todos, colegas, amigos de trabalho, né, são profissionais de museus, né, queria muito agradecer o convite por estar aqui, falando um pouco do meu trabalho, falando um pouco da Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários, e, enfim, para mim é sempre uma honra e eu fico muito grato, né, pela confiança e pela oportunidade de estarmos juntos, né, porque isso para mim é um princípio, né, a partir do momento que a gente dialoga, né, que a gente tem um grupo, a gente consegue avançar com conquistas, né, pensando isso em termos de instituições. Queria também mandar um grande beijo para a Cláudia, minha colega, minha amiga de trabalho, né, que esteve comigo já em várias reuniões aí da rede, sempre apoiando, e que embora eu esteja aí nessa parte de articulação, né, a rede só existe se tiver uma atuação conjunta. Bom, eu vou aqui compartilhar minha apresentação com vocês. Bom, então, esse é só uma apresentação do trabalho. Então, a minha proposta então vai ser uma das perspectivas de análise da rede, né, vai ser sobre essa temática, a partir dessa temática proposta no encontro, né, nesse segundo encontro de memória, patrimônio e acervos universitários, que eu acho que tem tudo a ver,
né, de antemão já reforço, né, que concordo com tudo que foi falado antes de mim, né, sobretudo nessa questão, né, de uma perspectiva mais ampla das coleções, dos acervos, e vai ser bem nesse sentido que eu vou falar. Então, o nosso ponto de partida é pensar, então, que os museus universitários sempre estão vinculados a uma instituição de ensino superior, uma instituição de educação superior. Então, comumente, né, os museus fazem parte de esse grupo, né, esse setor, né, de museus dentro do universo maior de museus em geral, né, nós aqui atuamos ou temos interesse nessa interface com os museus que estão atuando dentro de uma instituição de educação superior. Então, nós temos boa parte, né, dos museus universitários, pensando no Brasil, né, eles estão em instituições públicas e uma parte está em instituição federal, né, como eu vou apresentar aqui para vocês também esse recorte. Isso acho que é importante para a gente situar não só o espaço em si que a gente trabalha, mas para mim eu vejo sempre por um lado, digamos, de possibilidades. Somos muitos, somos diversos, né, porém atuamos numa certa plataforma em comum, né, que é dada aí pelo ensino, pesquisa e extensão. Alguns dos nossos colegas, alguns dos nossos espaços atuam nos 3 segmentos, né, são museus que atuam num processo, né, museológico, digamos, completo, né, atuando nesses três segmentos, né, então, possui coleções de pesquisas, né, tem processo, base de dados das coleções, pesquisas, né, com publicações, muitas vezes programas de pós-graduação, e também serviços, às vezes até divisões, até departamentos de extensão. Então, nós temos como caso, né, como exemplos, o próprio Museu Nacional. No meu caso, aqui em São Paulo, a gente chama dos museus estatutários da USP, como o Museu de Zoologia, o Museu Paulista. Enfim, temos também, nesse sentido, museus de instituições privadas, como o Museu da PUC do Rio Grande do Sul, né, que é um museu que ele também tem, digamos, este porte, esse perfil, melhor dizendo, né. Outros museus, né, eu gosto muito, né, de conversar com a Cláudia, e recentemente ela me falou, né, dessa terminologia que eu adorei, entes museais, né. Eu acabei, é engraçado, né, a gente está em sintonia, eu acabei adaptando isso, né, foi só no encontro com ela, né, que acabamos falando sobre isso, eu acabei adotando nas minhas linhas de trabalho, esse meu trabalho foi resultado de uma pesquisa de pós-doutorado, e eu acabei adotando, né, e trabalhando com o termo de núcleos museológicos universitários, né. Então, para abranger, né, desde esses museus que perfazem este percurso por completo, como museus, coleções, centros de memórias, ou enfim, outros espaços que atuam em 2 ou até em um desses segmentos com mais força. Então, muitas coleções que são de ensino, né, no caso que eu trabalho, ele é um museu, que embora ele também tenha um serviço de extensão, mas ele, sobretudo, o perfil dele é um museu de ensino, como boa parte dos museus de anatomia, né, são coleções que foram preparadas para o ensino da anatomia. Então, algumas coleções têm esse perfil, né, algumas outras mais uma vocação de pesquisa, isso, sobretudo, os herbários, né, por exemplo, são coleções principalmente de pesquisa, também de ensino, ela não é estanque em uma, né, mas ela tem, digamos, um perfil, né, outras de extensão,
né? Então, como a Casa da Ciência, os centros de divulgação científicas, pátio, parques da física, né, que tem, enfim, não tem uma coleção de pesquisa, né? Atua também como ensino, mas sobretudo na extensão. Então, este delineamento ele é importante para a gente, primeiro, entender que a gente atua com embora a gente está falando de um segmento específico, que são os museus universitários, eles são bem diversos, né? Eles têm perfis bem diversos, mas, sobretudo, atuam neste universo, né? Então, eu acho que o reconhecimento dessa diversidade, ela é fundamental, né, para a gente pensar, para a gente primeiro entender, né, mapear esses espaços e propor aí, a partir daí, essas redes de atuações, enfim, parcerias, diálogos, conhecimento mútuos, né, é um pouco nesse sentido que é o propósito da rede. Então, essas coleções de museus universitários são inerentes à universidade. E até acho que é uma convidada, não sei se ela já falou, vai falar, que é a Marta Lourenço, que ela uma vez trouxe essa frase, eu sempre guardei, porque acho bem importante, né? Boas universidades possuem bons museus. Gente, isso é verdade, assim, né? Não que também existam boas universidades, enfim, com museus em crescimento, em implantação, mas, né, se a gente for pegar as referências no Ocidente, ela é bem pautada por isso, né? Então, por quê? Atrás disso daí tem um saber, do meu ponto de vista, e não só meu, né, mas a partir de um referencial também, é uma relação intrínseca. As universidades geram acervos, servam coleções, exemplares, né, materiais, referenciais do desenvolvimento tecnológico. Neste momento mesmo, gente, se a gente for pensar, a gente está falando aqui no campo da saúde, a quantidade de cultura material que está sendo gerado em função da Covid. Então, se a gente for pensar desde seringas, frascos, rótulos, componentes, nesse momento há uma efervescência muito grande sendo produzida dentro da universidade. Então, nem sempre a gente vê todo esse, eu considero tesouro, né? A gente consegue guardar, muitas vezes ele escorre das mãos, mas é fundamental a gente ter consciência disso, né? Porque se a gente está preocupado com patrimônio museológico universitário, né, essa geração dessas coleções são bem importantes, né? Então, como que a gente pode pensar nelas dentro, né, desse sistema aí que está presente nas instituições de educação superior, né? Então, o ensino por meio de coleções, então, isso é inerente à universidade. Então, até assim, um parênteses, né, a gente ouve às vezes que propostas de retirar um museu da universidade, para mim é uma dupla incoerência. Primeiro, não conhece os museus e segundo, não conhece as universidades, porque essa relação ela é muito umbilical, né? Então, todas as universidades, todas as instituições superiores têm algumas coleções, muitas coleções, alguns bons museus, grandes museus, mas essa relação ela é intrínseca. A institucionalização destes museus, dessas coleções, desses núcleos museológicos universitários, ou desses entes museais, né, eu, assim, do meu ponto de vista, e nesse meu estudo, eu consigo identificar de duas formas. Ela é externa ou interna, né? Então, todo museu universitário pertence a uma instituição de ensino superior. Então, qual a origem desses museus?
Alguns museus foram incorporados pelas universidades. Há incorporação de museus, muito frequentemente. E uma outra forma são esses desenvolvimentos, né? essas institucionalizações internas. Digamos, uma promoção, né? Esse desenvolvimento dessas coleções, que muitas vezes é de um laboratório, de um professor, ou, né, de um projeto que gerou aquela coleção, e ela passa a ter uma função dentro da instituição. E muitas vezes ela extrapola essa instituição, né, e consegue abranger a comunidade que está fora dessa instituição. Então, são esses dois caminhos que a gente tem. Isso, quer dizer, a pensar, né, que esse conjunto de materiais, que ele é incorporado via externamente ou desenvolvido internamente nos departamentos, nos laboratórios, nas instituições, ou até projetos de reitoria, o que eu acho bem interessante, né, é que por trás disso há um reconhecimento. E aí que está a característica de ser um patrimônio museológico universitário. Esse reconhecimento é dado, né, nessa perspectiva de guarda e uso. Então, o que abrange, né, esse ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, guardar este conjunto e ele ter uma utilidade. E essa utilidade, o que é? É a extensão. A guarda ela é acompanhada pela pesquisa e o uso, né, se dá pela extensão. Isso eu acho que é um processo bem interessante, né? Quando acontece esse reconhecimento, normalmente ele é acompanhado por uma luta, por uma batalha, né? Por um grupo, enfim, por uma política institucional, né? Mas é importante ter esse reconhecimento, né, que ele se dá por aí, né, de querer preservar aquela coleção, né, visando a sua pesquisa, o ensino e o seu uso em forma de extensão. A Cláudia já falou aqui na fala dela, né, na apresentação dela, mas pelo menos assim, eu também entendo isso de 3 formas. Este ente museal, este núcleo museológico universitário, ele pode ser independente, né, ou seja, independente, a gente sabe que independente no sentido vinculado diretamente, né, a uma estrutura, né, de conselho universitário, mas no sentido que ele ter um status como um órgão da universidade, como uma faculdade, como um instituto, né? Então, é um museu mais robusto, né? É um museu que ele tem o seu corpo de docente, suas pesquisas, suas bibliotecas, laboratórios. Então, digamos, é um museu dos sonhos, né, no sentido da sua estruturação, né. A gente tem vários museus que são referências mundiais, né, que estão dentro da universidade e que ocupam esse papel. A gente tem também museus ou núcleos museológicos vinculados a um órgão central, então vinculado à reitoria, vinculado à pró-reitoria de extensão, vinculado à pró-reitoria de cultura e extensão, ou alguma outra pró-reitoria, mas ele tem esse vínculo, né, com outras vezes com uma orquestra que tem na universidade, né, com grupo de dança, né, então normalmente as pró-reitorias abrangem, pró-reitorias de cultura e extensão abrangem vários projetos, vários espaços, né, então muitas vezes o museu faz parte dessa estrutura da pró-reitoria.
E temos também os museus que estão pertencentes a um órgão de ensino e pesquisa. Faculdade, escola, instituto. É comumente ligado à direção. Então, estes museus, o qual museu faço parte, ele é vinculado a uma faculdade e ele é ligado diretamente no organograma da faculdade, ligado diretamente à direção. Também é possível encontrar alguns ligados ao departamento, por exemplo, o departamento de patologia. Então, é possível que você encontre algum museu vinculado a esse departamento. Então, a gente tem essas diferenças, né? Obviamente, né, um museu independente, como já disse, ele é uma estrutura bem, a gente tem vários casos bem interessantes, né, com autonomia, e no caso dos pertencentes a um órgão de ensino e pesquisa, como faculdades, os ligados à direção eu vejo como mais interessante, pelo menos a minha experiência, nos 10 anos de atuação, nesse sentido, esse diálogo com a direção, ele é facilitado porque você tem mais apoio institucional. Muitas vezes, ao departamento, você tem algumas dependências a mais, né? Enfim, a relação com a administração da instituição, que é uma certa vantagem para esses núcleos museológicos de unidade, porque muitas vezes você pode contar com o serviço de vigilância, o serviço de limpeza, o serviço administrativo da faculdade, serviço de transporte, enfim, tem é como se você estivesse ampliando a equipe daquele núcleo. Então, acho que isso é uma relação interessante, nessa de um museu estar mais articulado a esses demais serviços da faculdade. Isso pode ser um benefício. Quando há esse desenvolvimento, a criação de um museu, enfim, numa determinada etapa, é fundamental que haja a definição do perfil. Então, se ele é um museu mesmo, se ele é um centro de memória, se é uma coleção didática, se é um jardim botânico, se é um parque de ciência. Então, essa é uma discussão bem importante. E o que é fundamental é que, nesse grupo de trabalho, o pesquisador responsável pela aquela coleção, o docente, o profissional de museu que está envolvido ali, né, o técnico, né, que é a pessoa que organiza, que dinamiza o espaço, que eu costumo falar que abre e fecha o museu, né, e a participação de um museólogo. Isso é bem importante nessa definição do perfil. Então, existem os profissionais habilitados, gabaritados para isso, e eu acho que essa é uma etapa bem importante nessa definição, né, nesse processo de institucionalização. Para qual público que é essa coleção? Né? Como armazenar a coleção do museu? Até questões se cobra ou não cobra ingressos, né, de visita, que dia da visita vai... Acho que isso fortalece, né? Então, esse núcleo museológico, porque é fundamental que ele seja institucionalizado. Então, essa definição é uma parte bem importante. Estou tentando acompanhar o tempo aqui para não... Este reconhecimento interno, né, a partir dessa definição do perfil, esse reconhecimento interno, que é fundamental que este núcleo museológico, este ente museal, esteja institucionalizado, aprovado pelo conselho, se for pela uma faculdade, por um instituto, ou por uma pró-reitoria, ou se for independente, isso quanto mais, né? Então, esse conselho, seja o universitário, e no caso das faculdades, né,
os conselhos, as congregações, enfim, passar por essas instâncias. E que também faça parte do organograma institucional. Para isso, né, ele tem, então, ter esse reconhecimento interno e também o externo, que é a apropriação pela comunidade. Então, a coleção faz sentido a partir do momento em que ela é apropriada pela comunidade. Então, isso é fundamental. Deixa eu ver se... Então, junto com esse reconhecimento, é fundamental também o espaço ter um regimento interno, e ele tem que estar articulado com a sua instituição de vínculo. Seja essa unidade de ensino, ele tem que estar casado. No Museu de Anatomia Veterinária, o que foi bem legal, que o regimento da faculdade, ele tem três serviços de extensão à comunidade. Isso está em regimento, é a biblioteca, é o hospital veterinário e é o museu. Então, são os três, e isso está vinculado, né, aí o que diz respeito ao museu é o que diz respeito à faculdade. Então, o museu, ele presta serviço à faculdade. Então, é importante que este museu, esse núcleo museológico, tenha esse relacionamento com a sua unidade de vínculo. E é fundamental prever, né? Todo núcleo museal, ele necessita de um espaço. E a gente sabe, né, gente? A geopolítica mundial é definida por ocupação de espaço. Os grandes conflitos armados do mundo é por espaço. Claro que na universidade a gente é mais pacífico, né, e tudo, a gente não chega em conflitos tão extremos, mas conquistar espaço físico dentro da universidade é muito difícil, a gente sabe disso, e manter, né, mas isso é fundamental, né, para abrigar essas coleções. Então, espaços adequados, recursos humanos, então é fundamental pensar em técnicos profissionais de museus e que haja treinamento, né, para poder manusear, para poder disponibilizar esse material para a comunidade, né? E isso tudo pode ser articulado por meio do plano museológico. Então, são etapas, é um processo, né, que ele é fundamental para essa estruturação. Eu acho que eu tenho mais 10 minutinhos, eu vou falar então aqui, eu quis fazer essa inserção de informações, pensando sobretudo na questão da institucionalização, né, desses espaços, né, que possuem coleções, disponibiliza essas coleções e realiza atividades de extensão cultural relacionadas à divulgação científica, à cultura, à história e à arte. Nesse sentido, o projeto da Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários, a ideia é justamente assim, que eu gosto bastante dessa marca, que é de buscar abranger toda essa diversidade de espaços. Então, foi feito, né, a rede lançou em março desse ano uma plataforma digital que é resultado do meu trabalho de pós-doutorado, e nessa plataforma digital a tentativa é fazer o registro de todos os núcleos museológicos brasileiros, né, de fazer um levantamento exaustivo. Até esse momento, foi possível levantar 540 núcleos museológicos. Temos 392 pessoas cadastradas, eu já deixo o convite aberto aqui para vocês,
né? Eu já vou mostrar o link, basta se cadastrar, e passa a fazer parte de um sistema de e-mails, que temos, a rede funciona a partir de um grupo de e-mails, e ter os seus dados cadastrados na plataforma digital. Temos 83, na verdade, já temos 91 publicações registradas, e alguns eventos cadastrados. Eventos no sentido que, eventos sobre museus universitários que já foram realizados. É meio que um histórico. E com certeza, após essa Semana de Museus, Semana Nacional de Museus, este número aqui aumentou significativamente. Assim como também esse evento de hoje também será cadastrado a partir do momento que se relaciona ao tema de interesse da plataforma digital. Um pouco isso que eu disse para vocês, né? Nesses 540 núcleos levantados, foi possível identificar 51 denominações diferentes. Museus, centros de memória, centro de divulgação científica, coleções didáticas, casas de ciência, arquivos, herbários, centros de arte, centros de cultura popular, centros culturais, centros de pesquisas, hortos, centros de documentação, reservas biológicas, pinacotecas, entre outros. E aqui eu não incluí na plataforma digital os herbários e os planetários. Por quê? Poxa, Maurício, você não considera núcleo museológico? Super considero. Né? Mas eu não incluí na plataforma, porque eles já têm organizações próprias. Então, o herbário tem a rede brasileira, a fantástica rede brasileira de herbários, e ali foi possível fazer esse levantamento, né, só dos herbários ligados às instituições de ensino superior. O mesmo para os planetários, tem a Associação Brasileira dos Planetários, tem um site bacaninha que é possível ver lá, né, os planetários. Então, é possível fazer o cruzamento de redes, que é uma coisa bem interessante, né, e aí eu vou mostrar o resultado para vocês daqui a pouco. Antes eu queria mostrar, né, da importância desses núcleos museológicos, da massa, né, de números, de dados, né? Se a gente for pensar, gente, em termos de coleções, em termos de ações, em termos de pessoas envolvidas nesses espaços, o número é gigantesco, né? Então, a gente tem aqui eu acabei adotando isso até no site da rede, né, como um ecossistema de museus universitários, um ecossistema museal, dentro das universidades. Tamanha diversidade, seja de acervos, seja de envolvidos, alunos, professores, profissionais de museus, seja a tipologia, enfim, é uma infinidade de possibilidades. E se a gente for considerar isso nos museus em geral, no Brasil, é muito significativo. Não dá para fazer o cruzamento direto de porcentagem, porque muitos desses núcleos ainda não estão cadastrados aqui nos museus, nessa base do IBRAM. Mas a gente vê que é uma quantidade significativa. É isso que eu penso, né? Somos muitos, o que a gente faz é super importante, é relevante, porque representa não só a universidade, como representa a cultura brasileira. A ciência faz parte da cultura. A cultura existente nas universidades, ela dialoga, ela faz parte, ela é representativa da cultura nacional. Então, assim, é uma referência patrimonial muito importante. E por meio da plataforma dá para fazer várias informações, buscar várias informações, como o período de criação desses núcleos museológicos. E a gente vai ver que a década de 2000 foi a década que a gente teve maior crescimento de números desses espaços. E pela primeira vez houve um decréscimo, embora o número ainda seja maior, 90 para 73, né, significa um decréscimo em relação a 103. Talvez seja interessante fazer por ano esse levantamento, enfim, muitas possibilidades. Eu quis trazer aqui também esse levantamento, né,
dos museus por região. Então, se a gente for ver por número absoluto, na região sudeste a gente tem mais museus, 226. Na região sul, 148. Na região nordeste, 90. Centro-oeste, 56. E norte, 20. Porém, quando a gente faz, né, o per capita, ou seja, quantos museus universitários, e aqui museus universitários, estou falando núcleos museais, né, a gente tem por habitante, a região sudeste vai para terceiro lugar. Então, a melhor equação a gente tem na região sul, de 184 mil habitantes por museu universitário. Depois a região centro-oeste e depois a região sudeste. Então, falar que a gente tem mais é bem complicado, não sei, assim, é um dado, mas é importante fazer essa divisão. E se for fazer por estado também, a gente vai encontrar uma outra equação. Aqui a participação da rede, como a Cláudia já mencionou, né, a gente teve uma participação, eu considero bem importante, o que deu também sentido muito para a rede, foi o encontro que a gente tinha já marcado logo após a tragédia do Museu Nacional, e tudo aquilo que aconteceu com o IBRAM, né, toda aquela possibilidade de extinção do IBRAM e transformação numa agência. Então, a gente fez uma reunião no Rio de Janeiro, na Casa da Ciência, onde até alguns colegas de outros estados se deslocaram para participar, e por meio da rede brasileira a gente conseguiu juntar mais de 50 documentos, muitas manifestações de apoio aos colegas do Museu Nacional e também de apoio aos colegas do IBRAM. Então, foram documentos emitidos por associações e que encontraram na rede essa possibilidade, né, a rede acabou catalisando, né, como espaço de articulação. O que foi bem importante também, que fortaleceu a discussão dos museus naturais, dos museus universitários, enfim, eu tenho percebido que ela não é extremamente ativa 100% do tempo, né, mas ela se autoativa em determinadas situações. Como agora, né, a rede está voltando a ter uma ativação mais forte por conta da realização do 6º Fórum de Museus Universitários, que já deixo o convite aqui para todo mundo, acho que é fundamental participar, ele é aberto para todas as categorias, né, então acho que é importante se fazer presente, e como disse, é um fórum, é um espaço de discussão, e a ideia é que se faça realmente a elaboração de um documento, e que a gente procure as instâncias maiores para a gente canalizar, né, o nosso pensamento, o nosso desejo, a nossa vontade. E, recentemente, a rede também foi estruturante aí para o lançamento do hashtag Museus pela Vida, com a participação da Fiocruz e do Instituto Butantan e dos seus museus, junto com a Associação Brasileira de Museus e Centros de Ciências. A rede se articulou em prol dessa ação conduzida pelo ICOM Brasil, que ainda está aberto aí para a participação. Então, só os dados do 6º Fórum, insistindo no convite para vocês participarem. E aqui o link, né, da Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários. Para se filiar, basta se solicitar a filiação. Independentemente disso, a base de dados é totalmente aberta, ela foi feita com a tecnologia Tainacan, e a ideia é para ser usada, né? A ideia é para que seja uma fonte de informação, e muitos dados foram até recebidos por meio deste canal de diálogo da rede com os seus usuários. O que eu tinha para falar era isso. Eu agradeço a toda a oportunidade e fico à disposição aí para quem tiver interesse. E desculpa se eu extrapolei o tempo, Ana Paula. Eu queria agradecer por sua fala, tá? Chamar a professora Cláudia para compor a mesa aqui com a gente. Agora nós vamos passar para um momento das perguntas. Nós tivemos algumas perguntas que foram recebidas durante as inscrições e também no chat do YouTube.
A pergunta é a seguinte: a institucionalização é essencial à preservação das coleções dos museus universitários? Do meu ponto de vista, sim. Do meu ponto de vista, despersonaliza. Institucionalizar a coleção se torna, acho que a coleção, o acervo, ele é um patrimônio a partir do momento em que o Estado é responsável por esse patrimônio. Então, acho fundamental, de que ele seja, mesmo no caso das instituições privadas, que esse processo ele é importante, primeiro, para o reconhecimento institucional. Você precisa de quadro de pessoas, então é importante que esteja no organograma, que ele esteja ali oficializado, com o regimento, porque isso também vai garantir, a gente não tem garantia de 100% para nada, mas ele vai fortalecer nessa defesa jurídica daquela coleção. Eu penso assim. Vou referendar o que o Maurício disse, acho que é fundamental. É só a partir do reconhecimento de fato que a gente tem algum tipo de garantia de comprometimento da instituição. É claro que vários acervos e coleções se mantêm, eventualmente pelo zelo de uma pessoa, pelo zelo hereditário, passa de uma pessoa para outra, mas o risco é sempre muito grande. E com o registro, com a institucionalização, com o reconhecimento institucional, a gente tem um outro patamar. Um patamar onde a universidade se responsabiliza também por aquele bem, por aquele conjunto de bens. É claro que numa situação de penúria e de limitações orçamentárias, aquele bem vai estar talvez no mesmo risco que outros bens, em função das limitações que existem. Mas a responsabilidade está dada, e isso significa, como o Maurício falou, pessoal, significa protocolo, significa, você não pode mexer quando você quiser, você não pode fazer uma intervenção naquela coleção sem consultar alguém, você cria mecanismos exatos e fortes de defesa. Deixa eu só aproveitar, porque como eu entrei e tinha cortado a minha internet, apagou toda aqui, eu só queria pedir desculpas que eu não agradeci direito ao evento, a participação no evento, que para mim é uma honra, também não saudei o decano, que para mim é quase que meio decano meu, porque eu dou aula na biomedicina, então, de certa forma, tem uma relação com o CCS já antiga, e peço desculpas, porque realmente eu fiquei com medo que a minha internet ficasse mais estável ainda e que eu caísse na apresentação, mas queria fazer o registro aqui do meu agradecimento e saudação a todo mundo, a Aura, o trabalho da Aura, da Patrícia, de todo o pessoal do GT. Muito obrigada a vocês. As pessoas estão querendo saber como acessar os acervos dos museus universitários de forma online. Então, se você já tem esse recurso, se você já tem algum tipo de recurso que pode disponibilizar para que as pessoas tenham acesso a esses acervos, E aí estende a outra pergunta, que é quais são as medidas que estão sendo tomadas, por conta da pandemia para visualização do acervo. Eu vou falar pelo meu local de fala, que eu sou mestranda da Escola de Enfermagem Ananeri, e a professora Maria Angélica, ela faz visitas guiadas online, Então, ela já implementou um modo para que as pessoas possam acessar de alguma forma, não o acervo físico, os livros ainda não, mas de alguma forma, o material que tem lá exposto. Então, ela já conseguiu fazer com que alunos de escola técnicas ou até de outras universidades possam visitar o Museu da Escola Ananeri dessa forma. Então, assim, a pergunta é para vocês agora, o que vocês têm de projeto, o que vocês têm em pensamento. A gente sabe que é difícil, porque a gente precisa de fomento, precisa de verba, nós estamos passando por um tempo de trevas, mas eu creio que o sol virá em breve, mas a gente também não deixa de trabalhar, não deixa de lutar. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso.
Não, acho que até que você tocou numa coisa bem importante, né? Que esses projetos precisam de apoio financeiro. E se a coleção, o acervo não está institucionalizado, até isso fica mais difícil. Como você vai solicitar qualquer apoio, qualquer projeto de cultura, você precisa dar o nome, se for para fora da universidade, o CNPJ, o nome do responsável. Sem isso, né, é impossível se obter apoio financeiro. Mas muitos museus, eu não sei dizer quantos, né, a quantidade, mas eu tenho visto com bastante frequência que estão disponibilizando acervos em diferentes ferramentas virtuais. O que eu particularmente acho uma conquista, acho que isso é bom. Não resolve, a gente sabe, né, que é insubstituível, né, toda a questão espacial, né, toda essa, mas eu acho que traz um ganho, né, para esse benefício desse patrimônio, para o uso desse patrimônio, é um uso possível dele. Então, onde eu trabalho, no Museu de Anatomia Veterinária, a gente disponibilizou boa parte do acervo na Wikipedia, gratuitamente, então pode ser consultado, baixar as imagens e tudo mais. E também agora, a partir da semana que vem, a gente vai lançar, que o nome do museu, a sigla do museu que trabalha é MAV, M-A-V. Então, a gente vai lançar o Minuto MAV. É um vídeo feito por alunos e mostrando o acervo do museu. Em 1 minuto, até 1 minuto e meio, que é o tempo, né, do Instagram. Então, a ideia é fazer filmes dessa forma também. A gente está testando, já rodamos 4, e amanhã a gente solta o primeiro. Vários colegas, eu tenho percebido, né, seria até interessante pensar numa base de dados para estes recursos eletrônicos, essas ferramentas que estão sendo criadas, mas eu confesso, assim, que pegou muita gente, inclusive eu, né, digamos, de surpresa, porque junto com tudo que a pandemia trouxe, ela infelizmente trouxe o fechamento dos museus, né? E como que a gente vai se virar, né, em relação a isso, né? A gente sabe que muitos colegas educadores, infelizmente, perderam emprego até, que muitos museus, isso é uma questão para a gente pensar, né, nos setores sensíveis, nos profissionais mais sensíveis, né? E, ao mesmo tempo, os museus tiveram que dar conta, criar ferramentas que não estavam habituados a trabalhar, né, que são os recursos eletrônicos, que você não faz da noite para o dia, e que você precisa contratar profissional, ou então fazer o treinamento da equipe, né? Então, hoje a gente já encontra mais, né, vários projetos, várias ferramentas, mas no começo foi bem difícil, né? Então, e hoje, assim, a gente percebe, né, que ela não dá conta da exposição. A exposição virtual é uma coisa, né, a exposição física é outra coisa. Tem uma coisa que todo mundo que está aí já há 1 ano e meio nessa pandemia, né, quantas lives, né, de pessoas de lugares tão diferentes a gente fez. E quanto nós éramos resistentes, né, este evento aqui, provavelmente faria-se um esforço danado para trazer o Maurício, para botar no auditório. A gente não pensa virtualmente ainda. Está pensando agora, não sei se quando sair da pandemia vai jogar tudo para o alto e esquecer tudo, né? Essa é uma questão. Porque, na verdade, se a gente olhar, se a gente perceber, acho que essa é uma experiência que tem a ver com a minha passagem pelo Museu Nacional também. O processo de virtualização de coleções, de acervo, é parte do acervo, né? No sentido, também uma forma de proteção e de preservação do acervo, da mesma forma das exposições. Claro que tem sempre uma tensão, quer dizer, a virtualização não deve estar além, né, da proteção física do material, obviamente, não é essa a questão, mas ele é mais um elemento de preservação e de difusão do material, né? Então, hoje, nós temos iniciativas que estão começando em cada museu, não só de apresentação, né, das suas coleções, das visitas virtuais, mas eu acho que a gente caminha para um processo
de fato, de pensar diferente esse espaço virtual, né? Porque, de repente, a gente tem um público que não é mais o público local. A comunidade do museu não é mais a comunidade do entorno, da cidade, eventualmente dos turistas que vêm. A gente começa a estabelecer relações com outros pontos do Brasil e, eventualmente, do planeta que não tinha mais. Então, acho que a gente vai passar por uma questão, espero que os museus universitários passem, porque são os museus que podem passar com mais facilidade por isso, né? Porque tem exatamente esses intercâmbios, essas coisas, de se expandir virtualmente. Mas, puxando o que o Maurício falou, a exposição virtual não é a exposição real, né? A gente precisa também buscar linguagens, a gente precisa avançar nisso. Mas eu acho que vai ser importante a gente tentar manter esse olhar especial para o virtual pós-pandemia, né? E a gente não esquecer, não colocar isso de novo como apenas um coadjuvante, né? Mas como uma outra forma de comunicação com o público, né? Claro, né, que a preservação dos objetos, a preservação física dos espaços é absolutamente fundamental, mas eu acho que a gente pode colocar isso não como elemento acessório, mas como uma outra fonte, né, de público e com uma interlocução diferente com a comunidade que se torna espalhada, né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa pensar. A despeito disso, né, todos os museus da FRJ que eu acompanho, que tem uma relação com o CIMAP, estão fazendo o que é possível, o que não é impossível, pelas suas redes sociais, está todo mundo no Instagram, está todo mundo fazendo os seus eventos e tentando, de fato, manter essa presença, né, viva no público. Acho que isso é muito bacana, com as limitações que a gente tem, né? No momento, esse é um esforço de cada museu. Cada museu está agindo individualmente dentro do que pode. Tem uma coisa bastante interessante em alguns, ou talvez todos até, todos têm a colaboração dos alunos, né, dos bolsistas que entendem tudo de todas as mídias e fazem com que o próprio museu fervilhe. Então, esse tipo de ação tem sido absolutamente encantador e algo que a gente não pode perder, porque é uma dinâmica que vai para além, né, da nossa velocidade, inclusive institucional, né? A velocidade das mídias sociais é outra, né? Não é a velocidade, né, de quem está na sala de aula o tempo todo, é uma outra coisa. E esse é um outro elemento importante dos museus universitários, porque isso é feito pelos alunos, né? Isso é feito pelas pessoas que estão ali no dia a dia, que se encantam com o museu. Então, acho que a gente tem feito bastante coisa, sim, mas ainda falta voar um pouco mais alto, só que para voar um pouco mais alto precisa de financiamento. Talvez esse seja um caminho para a gente pensar, inclusive, editais, né? Editais que permitam não só a virtualização do acervo, não só os processos tradicionais de virtualização, mas também estes processos de comunicação, de interlocução, né, desses acervos, das exposições com as outras, com as comunidades virtuais que fazem parte do museu. A gente não tem mais uma comunidade apenas física. A gente tem uma comunidade, cada museu tem a sua comunidade virtual, que é absolutamente diversa, absolutamente maior, e que sempre pode crescer. Eu acho que a gente precisa achar esses caminhos. A gente não faz isso sem dinheiro. Talvez seja importante pensar aí numa pressão, né, para as esferas superiores, para pensar em editais que permitam isso mesmo. Eu posso pegar só uma questão que a professora Cláudia colocou, com certeza vai impactar na noção de visitante de museu, né? Porque acho que é necessário repensar por conta da incorporação desses novos elementos e também da dimensão dos museus, consequentemente, né? O museu que eu trabalho é um museu de pequeno, médio porte, com 13, 15 mil visitantes anuais. A nossa visitação, a nossa consulta na Wikipedia nesses 3 anos foram de cerca de 4,5 milhões de pessoas. Eu recebo o e-mail de pessoal da Austrália perguntando sobre aquela peça que ele viu. Então, acho que isso traz, só para instigar, né, que a gente tem um caminho bem longo para pensar, né, no sentido do que é um visitante de museu e consequentemente, o que é um museu com grande visitação, né? E, enfim, as coleções científicas, elas têm um atrativo muito grande, porque tem uma demanda muito grande por esse material, né? Então, eu acho que é interessante, eu acho que isso traz vários elementos novos, mas tem um campo
novo, fértil aí para ser descoberto, explorado, né, estudado. Desculpa. Eu creio que tem muita coisa para ser explorada ainda nessa parte de virtualização. Se não me falha a memória, ano passado, no ápice, mesmo assim, no auge mesmo da pandemia, que ainda as pessoas, né, faziam seus... Que hoje a gente sabe que, por mais que a gente peça para que algumas pessoas que podem ficar em casa ainda, né, tá um pouco complicado, principalmente aqui no Brasil, mas ano passado saiu uma reportagem na revista Galileu falando sobre essa questão, porque os museus estavam fechados. E aí eles lançaram alguns sites que vocês poderiam visitar os museus, alguns acervos, do mundo todo. Tinha o Museu do Louvre, Museu do Ipiranga, são museus de grande porte, eu sei, mas que não era impossível. Mas aí eu fico pensando, o que é uma virtualização também, claro, mas a gente fica com aquele gostinho, né, de quero mais, de querer ver pessoalmente. Então, assim, eu visitei, claro, me instigou a curiosidade de visitar o Museu do Louvre, mas me deu mais vontade de vê-lo pessoalmente. Então, fui ao Museu do Ipiranga, me deu mais vontade de ver aquelas peças pessoalmente. Então, eu acho que isso também é um atrativo para atrair o público quando vem visitar o Rio de Janeiro ou São Paulo, seja a cidade que for, né, para ver aquilo de perto, porque aquilo é um pouco da nossa história, é um pouco do nosso conhecimento, seja ele científico, seja ele artístico, tecnológico, aquilo traz um prazer de ver. Então, isso é muito bom. Então, acho que cabe, né, o nosso pedido, né, para que os órgãos de fomento olhem pelos nossos museus, olhem pelos nossos projetos, e que eles vejam como isso não é só, tanto cultural, quanto educacional, é artístico. Então, assim, é um crescimento da população de todas as formas. Agora tem uma pergunta aqui na nossa tela, da Érica. Essa pergunta veio do YouTube. Ela faz a pergunta tanto para o professor Maurício quanto para a professora Cláudia. Qual foi a motivação para a criação da Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários, ou para o CIMAP? Aí eu acho que tem uma segunda pergunta. Tem alguma relação com um importante papel para as políticas de reconhecimento e internalização dos museus e entes museais na universidade? Obrigada, Érica, pela pergunta. Quem começa? Professor Maurício. Em termos de motivação, né, vem um pouco do histórico, né, trabalho com isso já faz, né, nesse ambiente já há muitos anos, e assim, tinha já um intuito de fazer uma pesquisa voltada para a questão da rede, né, rede de museus, e a partir de entender, quer dizer, meu lugar de fala, meu lugar de trabalho, comecei a trabalhar em um museu universitário em 1991, e sempre para mim foi uma coisa muito legal, por conta de trabalhar num museu e trabalhar numa universidade. Então, para mim é duplamente legal, não é fácil, a gente sabe disso, é cheio de desafios, né, é um campo de muita disputa, mas ele traz uma relação muito grande, que é justamente, para mim, de poder estar em contato com um aluno universitário, com esse ambiente universitário. E, então, assim, eu percebia que, muitas vezes, o meu problema é um problema do museu universitário, que é comum a muitos museus universitários. Nós temos os mesmos desafios, assim, uma plataforma de desafios. Então, muitas vezes, é um problema de não reconhecimento interno, externamente também. Então, a ideia, no caso, também o que me gerou uma forte motivação, que no Brasil a gente tem uma tradição de pessoas pensando em museus universitários. Não se dá para falar uma tradição, mas já há algum tempo é feito isso. Então,
já vi estudos da década de 1980, não propondo redes, mas buscando entender esses museus. E na década de 1990 foi criado o Fórum Permanente de Museus Universitários, em 1992, na Universidade Federal de Goiás, no encontro que teve lá, com muita representação, né? Já foi um tema debatido, e foi criado esse fórum, que é o que a gente vai fazer o 6º encontro este ano. Então, entender um pouco né, pegando um pouco esse histórico, né, juntando com a possibilidade de fazer um pós-doutorado, o meu lugar de fala, né, como profissional de museu, acabou me motivando a buscar, né, fazer uma conversa sobre se havia interesse, e numa reunião de assembleia, né, uma assembleia anual do ICOM Brasil, eu propus isso aos presentes, e foi votado, todo mundo, assim, eu fiquei até surpreso, todo mundo achou que era um tema muito relevante, então que a ideia da rede fosse levada adiante. E aí o primeiro encontro mesmo foi no Fórum Nacional de Museus, né, Cláudia? Tem uma foto nossa lá, em 2017, né, que a gente fez essa primeira reunião, né, de um grupo de mais ou menos 20 pessoas, e a partir daí comecei a estruturar. Então, foi uma motivação para mim, além do que, tem uma coisa, talvez, Érica, seja uma coisa meio pessoal. Eu gosto de ter amigos de todo lugar do Brasil, né? Então, para mim pensar que eu tenho colegas no Rio de Janeiro, colegas em Pernambuco, né, no Pará, que a gente está falando do mesmo assunto, discutindo realidades, né, locais diferentes, mas os mesmos problemas, é muito legal. Que o pessoal acha, né, que eu sou da USP, né, a USP é rica, a USP tem dinheiro, né, a gente não tem. E eu procuro mostrar que, olha, para os museus a situação é a mesma. Então, e a gente vem construindo, na verdade, um diálogo, né? Então, esse sentido, se for possível resumir, foi uma proposta de cooperar, né? Ninguém ganha mais com isso, isso não dá um status, mas é de criar uma cooperação sem uma hierarquia, sabe? De professores, profissionais de museus, alunos, interessados em geral, de que a gente possa falar de diferentes perspectivas, né? Então, tem sido um pouco essa motivação, né? E é um processo, a rede não está pronta, né? Acho que nenhuma rede consegue afirmar que ela está concluída, né? Ela sempre é um processo de crescimento ou de decrescimento, né? Então, foi um pouco isso, não sei se... Vou falar aqui um pouquinho do CIMAP, acho que tem parte, né, vem aí lá do plano diretor de 2009, né, que seria até 2020, né, então tem um pouco desse olhar da universidade, né, entender que precisa, né, organizar, estruturar seus acervos, seus elementos, ter algo que ajude a fazer isso do ponto de vista especialmente dos museus e do patrimônio edificado. Isso surge, né, com muita força. Isso desdobra em 2012, de fato, né, com o Você Faz Cultura, mas tem algumas coisas interessantes, né? Eu vi essa primeira proposta do plano diretor em 2009 ainda, já como diretora eleita, mas não empossada. Eu só tomei posse no Museu Nacional em 2010, e a primeira vez eu não gostei, falei assim, não, mas que ideia é essa, né, de fazer um segmento acima, né, para unir os museus, qual a importância disso? Eu achei isso muito estranho. Questionei, inclusive, isso numa apresentação feita sobre isso. Passou o tempo, eu assumi o Museu Nacional, e o coordenador do fórum foi conversar comigo sobre a discussão da possibilidade do GT-CIMAP, das discussões do Você Faz Cultura. Naquele tempo já tinha passado, né, um pouco esse primeiro momento de estranhamento, até porque dentro da própria estrutura do Museu Nacional comecei a perceber, não, tem coisas que a gente precisa ter, não é controle, é conhecimento, que a gente precisa agir em sinergia, que a gente, assim, eu conhecia 4 museus na FRJ,
né? E tinham outros mais que eu não conhecia, que eu não fazia a menor ideia, né? E aí a gente percebe, não, o problema não é o tamanho, né? Se é pequenininho, se é grande, o problema é que na hora do um é um, né? A gente tem que estar junto, tem que trabalhar junto, tem que ter política junto, né? Exatamente para que o grande não amasse o pequenininho, né? Nem o pequenininho ignore o grande, para a gente ter, né, dentro da diversidade, né, possibilidade de discussão. E a proposta que o próprio Weiner, quando né, nessa época o coordenador era o Carlos Weiner, quando ele veio para a gente discutir o GT, a formação do GT, essa possibilidade de ser um espaço de discussão, isso me encantou, porque a gente não ia propor nada solto, né? Nada vertical, nada que fosse apenas um pequeno comitê, mas, né, havia um pequeno comitê pensante, mas para alargar, né, gradativamente esses pensamentos. Então, de fato, a gente tinha uma possibilidade de atuação em rede, que cada vez mais, né, à medida que a gente vai avançando dentro da área museal ou dentro da esfera de gestão, né, universitária, a gente vai percebendo o quão importante é atuar em rede, né, o quão importante é atuar em parcerias. Né, e isso foi um elemento, né, fundamental, que acabou se tornando, né, visceral em função, né, de toda a situação que veio depois do acórdão do TCU, né, da própria necessidade de organizar os museus, os museus e entes museais das universidades federais, independente, né, independente da UFRJ ou não, mas a gente percebe, né, essa força e essa possibilidade de discussão. Então, hoje a gente está aqui discutindo, né, vocês têm um GT de acervos para discussão, e quantos mais parceiros nós tivermos para discutir política, para avançar, para mostrar, inclusive, para ter visibilidade na UFRJ, uma coisa que eu não sei se o Maurício vai concordar comigo, né, não sei como é que isso é na USP, temos colegas aqui da UERJ que eu vi também, né, mas, por exemplo, ter eventos em que, de repente, a gente tem uma participação, mesmo que uma fala de abertura da reitoria, do decano, mas percebendo que eles sabem do que estão falando, não é apenas uma abertura pro forma, isso tem sido algo que eu tenho visto cada vez mais, né? Pessoas que estão em esferas, né, de gestão acima de nós e que, de fato, estão olhando para esse problema, de fato, estão vendo esses museus, esses espaços museais, estão vendo essas coleções como elementos que precisam ser discutidos. Né? Então, assim, só por isso, eu acho que isso já é uma grande motivação para a gente tá em rede, para o CIMAP existir, para a rede de museus existir, de fato fazer com que os gestores percebam, né, a importância disso, que já é uma percepção de fora, né? Essa é a percepção das comunidades, né? Essa é a percepção dos visitantes, a percepção dos pesquisadores, eventualmente, mas às vezes não é uma percepção tão clara das universidades, mudado muito, e isso é importante. Como criar um museu universitário? E aí eu vou colocar uma segunda pergunta nisso, quais são os maiores desafios para preservação dos acervos pertencentes às universidades? E como obter recursos orçamentários para a manutenção desse museu? Vai desde a fundação, a conservação e aos recursos. Uma das coisas que a gente percebe nos museus, e isso assim, eu consigo falar dos museus federais, universitários, por conta da última análise que foi feita para o MEC, por conta do próprio acórdão, né, que eu tive, né, a oportunidade de participar, é que a gênese dos museus, os museus universitários surgem de forma absolutamente diversa. Né? Desde uma coleção pequena que está guardada ali, exatamente com aqueles protetores, e que isso vai ganhando espaço, vai ganhando reconhecimento, às vezes, no departamento, até ganhar corpo, de fato, né? e se estabelecer, até, eventualmente, coisas bem planejadas, bem organizadas, dentro de um centro, dentro de uma direção, né? Dentro de uma reitoria. Então, isso é muito variado, né? Uma das questões, talvez, que a gente tenha
tenha que começar a pensar para o futuro, inclusive em função do plano de ação dos museus federais, especificamente para os museus federais, mas acho que isso se estende a todos os outros museus universitários, porque eventualmente é uma ajuda, é exatamente tentar, né, estabelecer esses caminhos, né, como ajudar o museu a se formar. Eu quero montar um museu, o que precisa, né, o que é necessário, o que precisa pensar. O Maurício deu umas dicas muito importantes na fala dele. Uma coisa importante, que é um desafio para todo mundo, é que o museu, de fato, ele precisa de um museólogo, né? E isso significa, eventualmente, algumas questões em termos de pessoal, principalmente no quadro de pessoal de uma universidade. Então, tem várias pequenas questões para serem pensadas, né? A outra pergunta é a conservação, é isso? Tá? A perspectiva da conservação, de como, assim, para conservar, a gente precisa de pessoal acima de tudo, né? Pessoal treinado, especialista em conservação. Essa é uma outra coisa que está ligada não só aos museus, mas aos entes museais como um todo, às coleções, né? A gente precisa mostrar, né, às esferas administrativas que o quadro de profissionais, ele é um quadro diverso. Ele é um quadro que inclui museólogos, que incluem, eventualmente, outros profissionais, mas que inclui também, fundamentalmente, conservadores, né? Pessoas, né, treinadas e capacitadas para acompanhar as coleções, para monitorar as coleções, para pensar as coleções. Então, esse é um elemento muito importante, né, nessa perspectiva. E o final, qual é a pergunta final, eu acho? Como conseguir recursos para que isso tudo aconteça. Mas assim, isso é uma questão que precisa ser explorada com cuidado dentro de cada universidade, mas que também pode ser discutida em redes amplas. Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, editais do governo do estado, específicos para museus, nós tínhamos editais do IBRAM também, específicos para museus, e há uma discussão, que a gente não sabe se vai avançar ou não, eventualmente dentro do próprio MEC, para uma possibilidade de pensar, né, orçamentos para museus. Porque o grande problema dentro da esfera universitária é que a gente não tem uma linha de financiamento orçamentária, de fato, né, para museus. O orçamento da universidade está dividido em várias outras coisas, mas não tem esse espaço para museus, que mesmo que fosse pequenininho, já seria ótimo, porque a gente já poderia viver com planejamento, que é uma coisa que a gente não tem. Se a gente não tem orçamento, a gente não consegue planejar, né? Então, eu sou uma das que defende uma linha, ainda que ínfima, mas uma linha de orçamento para a gente poder pensar, né, e planejar. Não dá para fazer nada, quer dizer, não dá para fazer ou pensar só nisso, a gente precisa pensar em editais, precisa pensar em Lei Rouanet, eventualmente em discussões sobre emendas parlamentares, mas acho que uma coisa que não está muito clara, e claro que é muito mais difícil da gente conseguir, por conta da nossa formação, por conta, né, da estrutura dos museus universitários, mas a gente usa muito pouco, por exemplo, e é uma prática pequena no Brasil, o investimento a fundo perdido, né, que acaba sendo um investimento de publicidade diferenciada, mas as grandes empresas não olham para isso da forma que eventualmente deveriam olhar. Obviamente, precisa fazer também um outro trabalho nesse sentido, um outro processo de visibilidade para além disso. Mas acho que existe saída, ela não é uma só, agora ela não é fácil, né? E para isso eu acho que é fundamental que a gente trabalhe de fato em rede, né? Que a gente trabalhe também buscando, né? Mostrando os caminhos, e não só que o museu, né? É investimento, né? Mas como o museu, ele gera outros tipos de recursos importantes para a sociedade como um todo. Não sei se eu respondi tudo, porque eram 3 perguntas, né? Deixo aí para o Maurício me ajudar a complementar essas coisas todas. Como criar um museu universitário, é isso que a Cláudia falou, né? Acho que tem várias formas, né, dessa criação interna, ou muitas vezes, embora raro, né, embora difícil, mas às vezes a universidade adquire uma coleção, ou então passa a fazer parte da instituição, é incorporada, mas existe muitas formas mesmo, né? A gente, hoje, se você olhar
ou para o FRJ, ou para a USP, qualquer outra universidade, você procurar, você vai ver essas coleções em estágios diferentes. Né, coleções começando a ser formadas, né, como eu falei para vocês, na área da saúde, para mim é muito simbólico pensar num acervo referente à Covid. Né, eu acho que isso é quase que natural e é um acervo que a gente pode ver começando a ser formado, ser organizado, né, separado, registrado, é quase como um trabalho de campo. Né, sei lá, daqui 2, 3 anos, a gente pode imaginar uma exposição, uma ação educativa com esse material, né, essa coleção se transformando, eventualmente, no museu, né, então, o Museu da Saúde. Muitas vezes também a gente vê uma coleção que é absorvida por um outro museu. Né, então, o museu tem um interesse por uma determinada coleção, né, e ela é absorvida. Então, isso, enfim, tem várias possibilidades e depende muito, né? Isso não adianta a gente querer não falar, há muita questão política por trás disso. Às vezes, uma direção que é mais empenhada, uma direção que não olha tanto para aquilo, pode facilitar ou desfavorecer um processo. Então, são N coisas, né? Como eu fiz a minha pós-graduação em arquitetura, tem uma frase que eu usava lá e eu achava bem legal, né? Para um bom projeto, um bom projeto ser concretizado, você precisa de duas coisas, de capacidade técnica e de vontade política. Então, se você tiver essas duas coisas, o projeto vai ser realizado, né? Então, quer dizer, ou grande chance disso, né? Então, acho que isso é importante, né? E não há como não falar, né? Que a rede, ela tem uma atuação política, né? Quando a gente fala em organização das pessoas, a gente está falando em conscientização do seu trabalho, né? E também com a ideia de pertencimento a um grupo, né? Então, se a gente pensar juntos, enfim, a gente tem dificuldades, mas juntos a gente pode pensar, encontrar uma saída, fazer a resistência, que muitas vezes é difícil, a gente sabe disso. Há processos que são bem complexos, né? Mas a rede, ela não vai resolver o problema dos museus, se ela se propor a isso, ela vai estar afadada ao engano. Não é isso. É uma ferramenta de auxílio, né? É um apoio para uma série de conjuntos de ações, né, que podem trazer benefícios para esses espaços, sempre respeitando a individualidade. Porque uma das questões que é colocada na USP, principalmente, é essa questão de que uma rede, ela não possa ser como que eu diria, uma forma de se impor sobre os espaços já existentes. Porque muitos espaços que já adquiriram uma autonomia não querem uma nova forma que venha se sobrepor sobre a sua estrutura de organização. Então, é importante que a rede ela se acomode, né, a essas estruturas e que ela favoreça a sua identidade. Como criar isso é um grande desafio, né? Então, acho que sempre eu concordo plenamente com a Cláudia. Hoje, pensar em museus universitários, você tem mais diálogo. Esse trabalho interno, eu acho que, de alguma forma, os museus, os espaços, os núcleos, né, os entes se conscientizaram, né, e vem trabalhando isso internamente. Lá no Museu de Anatomia Veterinária, em 2010, quando eu assumi a coordenação técnica, eu fiz um levantamento e 92% dos alunos da faculdade não conheciam o museu, que é um absurdo, né? Então, a comunidade interna precisa conhecer, né? Então, o que a gente fez? Todas as aulas, toda semana inaugural, uma das aulas é dada no museu. Então, todo aluno novo, todo calouro que chega, ele passa uma atividade no museu. Então, é uma forma, né, de a gente envolver a comunidade. Porque senão não faz sentido, gente. O museu que ele é para aquela comunidade, a comunidade não o conhece, não se apropria dele, é bem complicado você justificar, né? Então, acho que isso passa também aí por dessa criação desse espaço, né? De analisar esse perfil, né?
Os desafios aos acervos, eu acho que, para mim, e também já envolvendo com a questão de recursos, passa muito por recursos humanos. A gente ter pessoal qualificado nos espaços. Primeiro, ter pessoal, que hoje já é difícil. Então, todos os órgãos públicos estão sofrendo um enxugamento dramático, né? Assim, drástico e dramático. Então, hoje que a gente tem, já começa a ter técnicos trabalhando em 2 espaços ao mesmo tempo. De manhã vai um, à tarde no... Isso é um problema, né? A gente sabe. Claro, com respeito ao profissional e para os espaços também, né? Então, muitas vezes, o restauro, né, um trabalho educativo que vai fazer naquele espaço, né, uma catalogação, ela precisa de uma dedicação, né, precisa de uma pessoa com treinamento para isso. Né, e essa pessoa também é que vai fazer a busca de recursos, né, trabalhar com esses projetos, né, e aí vira meio um ciclo, né? A busca de recursos está ligado com a institucionalização. Então, isso é importante, que está ligado com o quadro pessoal. Então, acho que esse, né, é um processo, né? Então, eu gostaria muito de transformar esse espaço, né, num museu, numa coleção. Então, ele depende de um trabalho coletivo, né, um trabalho multifacetado, né, e que abranja tanto os docentes como o profissional de museu. Então, é um pouco nesse sentido que eu penso. Espero que tenha respondido, né, e em termos de desafio, um pouco nessa linha, eu acho que é a questão da falta de recursos técnicos. Com isso, eu acho que a gente não vai resolver tudo, mas uma boa parte, né, na busca de recursos, na análise de situações que são específicas para cada museu, né, sendo que a segurança é para todo mundo, né, então tem questões básicas, mas tem questões, né, de princípio que são para cada um, que a gente tem acervo desde aquarelas, né, até coleções de fósseis. A gente tem coleção de micro-organismos nas coleções universitárias, né, e temos coleções de solos, né, temos coleções de fósseis, né, então, assim, é muito variado esse acervo. Então, é fundamental que a gente tenha um recurso humano preparado para isso. Pergunta para o professor Maurício. O vínculo ideal de institucionalização de um museu universitário deve estar diretamente ligado à reitoria ou ao seu departamento de origem? Ou depende de cada caso? Acho que depende de cada caso, né? Então, você vai encontrar o mais frequente são museus ligados às unidades. Então, ao departamento, né, ou à faculdade. Então, porque se a gente for pensar, cada universidade possui, dependendo do tamanho da universidade, possui 30, 40 órgãos dentro da faculdade, da universidade. Cada órgão desse pode ter um museu. Faculdade de Medicina, Faculdade de Saúde Pública, Escola de Enfermagem, seja em centro histórico da enfermagem, né, seja como centro de divulgação da saúde, você vai encontrar museu na Faculdade de Direito, nas escolas de engenharia, nas escolas de química, né, então você vai nas faculdades de geografia, que tem coleções de mapas, você vai encontrar diferentes formas, né, dessa organização. Então, essa vinculação, essa institucionalização, ela, neste caso, ela é feita junto ao departamento, ao qual ela pertence. Não tem como você estar numa coleção do departamento e já fazer uma ligação com a reitoria. Você faz com o departamento. Uma ligação com a reitoria seria uma unidade, né? Seria uma faculdade, né? Ou um museu de grande porte. Aí sim, né? Ele é um museu que ele já tem, ele é ligado ao conselho universitário, na verdade. Então, eu acho que, assim, depende realmente de cada caso, mas a grande maioria, né, ela é feita vinculada a uma unidade, né, de ensino, pesquisa e extensão. Num segundo plano, a gente vai ter uma quantidade maior ligada aos órgãos centrais, como pró-reitorias.
várias pró-reitorias possuem seus museus, né, ou centros de divulgação, ou parques de ciência, depende mesmo qual coleção que é, né, qual espaço que está querendo se vincular. Né? Então, a partir do entendimento do perfil desse espaço, aí é se pensar nessa vinculação. Fazer um contraponto importante, talvez, nesse sentido, é que concordo com o Maurício, né? É cada caso mesmo. Agora, é fundamental que, a despeito do registro, da ação, isso seja reconhecido pela universidade. Independente de ser um departamento, na reitoria, há necessidade de um reconhecimento da universidade, porque a universidade é corresponsável pelo ente museal. Né, e será corresponsabilizada também, né? É uma via de mão dupla nesse sentido. Então, é importante, né, que a universidade perceba naquele ente museal uma ação da universidade, né? Ainda que uma ação dentro de um departamento, ainda que uma ação dentro de um centro, ou dentro da esfera que for, né? Assim como, né, um grupo de pesquisa da universidade é um grupo de pesquisa da universidade, né? Independente da orientação, daquilo que for. Então, é fundamental a gente ter esse reconhecimento e respaldo também da universidade nesse sentido. Só para complementar aí, tenho certeza que o Maurício não vai discordar disso. Mas eu quero agradecer a todos os professores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação que estão aqui prestigiando esse nosso evento. Vocês são muito importantes para que isso aconteça. Vocês fazem parte da universidade. A universidade vive por conta não só dos docentes, mas também dos discentes, né, dos técnicos administrativos. São graças a vocês que nós continuamos, nós mantemos a universidade viva como um corpo, como um organismo vivo. E por mais que venham, né, as adversidades, a gente continua ali firme, lutando para que as coisas possam acontecer, e com o advento da internet, com essas coisas todas, a pandemia, isso tudo nos aproximou um pouco mais, né? Como um aluno de graduação, conservação e restauração pode ajudar a prevenir, conservar e ajudar na restauração dos acervos universitários? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante que a Lúcia colocou, que eu acho que é justamente essa aproximação dos alunos com os museus universitários. Né? Na verdade, não só dos alunos, mas dos cursos. Né? E assim, a gente já fez alguns levantamentos, né? Muitos museus universitários, eles são pouco frequentados em todos os sentidos, né? Pelos alunos da própria universidade. Né, poderiam ser mais, assim, né, utilizados, e acho que, sobretudo, como esses espaços de estágios, de aulas, de programas de bolsas, né, essa vinculação para a sua própria comunidade acadêmica, o que já acontece. Né, a gente tem vários exemplos, e aí eu acho que seria interessante, de repente, a Lúcia, ou enfim, se ela está interessada nisso, procurar programas, né, que, pelo menos na Universidade de São Paulo, a gente tem vários programas voltados para alunos, para participarem de atividades dentro dos museus. E isso é uma experiência, gente, riquíssima, assim. Essa vinculação, os alunos que passam por bolsas ou por estágio nos museus, têm uma formação complementar muito importante. Né, que não é só complementar, eu entendo até como, né, ativa mesmo, né. Então, eu penso assim que existe um campo aí também para ser explorado, né, e até esse sistema, né, de redes, ou sistema de articulação dos espaços, eles têm que ser reproduzidos, né, nas universidades, e de serem espaços até de articulação com esses interesses, né, de restauradores, conservadores, educadores, administradores, pessoal de marketing, de publicidade, enfim, de criar vínculos, né, da própria universidade, que tem esse potencial, com seus museus, que são verdadeiros laboratórios,
de aplicação de projetos, né? Então, de processos pedagógicos, enfim, eu acho que isso são canais que eu acho que existem, mas a gente precisa ampliar esses canais, a gente precisa, né, estabelecer um fluxo mais contínuo, até para os museus exercerem plenamente o seu papel de educação, de ensino, pesquisa e extensão. É muito importante, né? E para além disso, né, assim, pensando aqui na FRJ, pensando na EBA, pensando nesse nosso universo aqui, já é de longo tempo que eu acompanho, né, a atuação, né, de estudantes da área de conservação e até de outras áreas dentro, né, atuando de fato, né, na esfera museal, né, e atuando de forma importante. Vale lembrar que não é exatamente na área da conservação, mas a logomarca do Museu Nacional foi, a nova logomarca, né, que é a que está em vigor hoje, foi um concurso para os alunos da EBA e foi feita por uma aluna da EBA, né, uma aluna, no caso. Então, acho que é absolutamente importante, né, a gente pensar que o museu universitário ele precisa, né, a todo momento, estar com essa parceria com os alunos. Como eu disse, os alunos são a vida e o olhar assim, de futuro, né, também, né, dos nossos museus. Eles dão essa energia que, eventualmente, né, a gente vai gastando ao longo da vida e esse refresco é dos alunos. Na parte da conservação, na parte da restauração, isso é muito importante. O CIMAP como rede ainda não tem estrutura hoje, por exemplo, para poder fazer grandes programas. Isso é a vontade que a gente tem, de ter grandes programas de participação de diferentes especialidades, essa, né, na área da conservação é uma delas, que pudesse, né, atuar, né, de uma forma mais sistemática dentro dos museus. Mas vários museus já atuam assim, vários museus, espaços museais podem e devem ser procurados exatamente para abrir um canal de participação dos alunos. A gente tem essa vontade, de fato, eventualmente, de tentar fazer um programa, um projeto para o futuro, né, e deixo aí as portas abertas para a gente discutir, se alguém puder pensar um pouco mais na possibilidade de a gente fazer um projeto específico para isso, acho que seria muito bacana, porque é uma parte muito importante, né, para o tratamento das nossas coleções, para a gente pensar em protocolos, para a gente, né, minimamente, às vezes não pode dar uma atenção, né, especificamente a todas as coleções existentes dentro da universidade, mas pode criar protocolos, pode fazer pequenos manuais de boas práticas, pode avançar com coisas, e a gente precisa dos alunos, dos profissionais associados a isso para poder avançar. Acho que isso é fundamental e é muito bem-vindo. A todos tenham uma boa tarde, tá? Um restinho de noite, até mais. Bom, agradeço, Ana Paula, e também queria dar parabéns a todo o grupo de trabalho de acervos culturais do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aí pela realização do segundo encontro de Memória, Patrimônio e Acervos Universitários. Muito bacana, foi também muito legal para mim, confesso também não percebi as 2 horas passarem, né, foi muito bom ouvir minha amiga Cláudia falando, e as pessoas, as perguntas, todo mundo interessado, realmente assim, não tenho a menor dúvida de que este é o tema presente, né, museus universitários, e pensando em todas as suas dimensões, assim, não é só feeling, né, mas a gente tem vários dados que isso é fundamental, porque se a oportunidade não está agora, ela em breve estará, né, e a gente tem que estar preparado quando essa oportunidade aparecer. É importantíssimo que tenha R$1.000 para a coleção por mês, é um reconhecimento, né, e aí é um ganho, e o ganho você não reda mais pé. É conquistar, e a gente está vivendo um momento muito difícil, mas eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. É criar essas condições para a gente implantar um momento que eu acho que vai ser bastante importante para todos nós. Esses encontros, eles favorecem as trocas de ideias, né, o nosso fortalecimento. Uma tarde maravilhosa que vocês proporcionaram, né, a companhia do Maurício é sempre
sempre com certeza de que será uma tarde agradável. Acompanhem, assistem, apresentam. É absolutamente importante que a gente esteja junto, dentro das universidades, entre as universidades, com as redes estaduais, municipais também. Vamos agir em rede, porque essa é a nossa sobrevivência, importante, né, para os museus universitários para os próximos anos e para sempre, né, porque acho que isso é parte da nossa construção, né, enquanto universidade, né, enquanto museu em universidade. Obrigada a todos, uma boa tarde, tchau, tchau.